Nesse vídeo, esse rapaz quer testar sua madrasta para saber se ela vai trair seu pai, porque ele está desconfiado dela. E quem vai fazer esse teste é o Arkin do canal Blue Ice com seu super carro de luxo. Não sei não, mas acho que ela não vai resistir. Bora ver o que isso vai dar. O vídeo começa com o Arkin estacionando ao lado da garota em frente à sua casa. Ele dá um oi para ela e fala que é um prazer conhecê-la e se apresenta para ela. Ele pergunta se ela não pode ser o GPS dele, porque ele está tentando chegar em um lugar e está perdido. Ela fala que adoraria ajudá-lo. Depois dele falar que seria ótimo, ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Na sequência, ele pega sua carteira cheia de dinheiro e fala que não sabe por que ele anda com tanto dinheiro e impressiona ainda mais a mulher. Na sequência, ele chama ela para ver o carro e pergunta se ela gostou. Depois dela falar que gostou, ele fala para ela entrar no carro. Lá dentro do carro, ele fala que tem uma surpresa para ela e ela fala que adora surpresas. Em seguida, ela fala que adorou as tatuagens dele. Então o YouTube pergunta se ela tem alguma tatuagem e ela responde que ele vai ter que descobrir. Assim que ele chega no local, o filho do marido dela vai em direção ao carro e pergunta o que ela está fazendo no carro e quem é esse cara. Ela responde que é um amigo. Ele pergunta se é um amigo ou namorado dela. Então ela fala que vai sair do carro para eles conversarem. Em seguida, ele chama ela de interesseira e fala que ela só está com o pai dele por causa do dinheiro. Ela tenta se explicar falando que estava ajudando o rapaz porque ele estava perdido. Porém, Arkin fala que ela falou que não tinha namorado e queria sair com ele. Mas, de repente, ela fala que cuida tanto do pai quanto do filho e fala que ama os dois. E fala que vai tentar consertar isso e vai recompensá-lo. E pega na mão dele e os dois vão embora juntos. Mas você aí que é esperto, tenho certeza que sabe o que vai acontecer. Nesse vídeo, o YouTube Pretty Boy Fredo resolveu fazer o teste da interesseira fantasiado de Papai Noel com uma BMW i8 e vai testar essa mulher para ver se ela é interesseira. Vamos ver o que isso vai dar. O vídeo começa com uma mulher fazendo alongamentos em uma praça até chegar o caçador de interesseira para abordá-la. Ele inicia uma conversa com ela, dizendo que achou ela muito linda e que gostaria de levá-la para sair com ele. E como já é esperado, ela recusa o convite, dizendo que tem um noivo e não tem nenhuma chance deles saírem juntos. Ele fala que não está vendo o namorado dela e insiste em sair com ela. Ele fala que se ela quiser, eles podem sair como amigos. Mas a garota não gosta nada da situação e fala: olha como você está vestido, eu nunca iria sair com uma pessoa com uma roupa igual à sua, e rejeita o convite novamente. Na sequência, o YouTube vai em direção à sua BMW i8 e é aí que a mágica acontece. Ela muda de ideia e começa a se desculpar com ele. E também fala que foi muito grosseira e que, pensando bem, ela quer sair com ele. Então, em vez dele entrar na BMW, ele vai até o carro de trás, que é um carro simples e não é nada luxuoso. A mulher fala que só iria sair com ele se o carro dele fosse a BMW e fala que está indo embora. Em seguida, ele fala que era brincadeira e que esse é sim o seu carro e fala que tem um presente para dar para ela e pede para ela esperar. Na sequência, ele vai até o porta-mala do carro e pega uma pá e vai em direção à garota e entrega para ela, dizendo que agora ela pode cavar seu próprio ouro e deixar de ser interesseira. Mas a garota fica muito irritada com a situação, pega uma pá e ameaça bater no rapaz e começa a correr atrás dele para poder se vingar. Porém, ela acaba se dando muito mal. Caralho, maluco.
Nesse vídeo, o YouTube Nate vai fazer o teste da interesseira com essas duas garotas com uma McLaren e vai levar elas para casa. Não sei não, mas acho que elas não vão resistir. Bora ver o que isso vai dar. Iniciamos o vídeo com o Nate abordando essas duas garotas. Ele pergunta como elas estão e aonde elas estão indo, porém elas o ignoram e dão um fora nele de cara. Ele pergunta por que elas são tão rudes e vai em direção à McLaren. E é aí que a mágica acontece. Na hora que elas vê ele abrindo a porta da McLaren, num passe de mágica mudam de ideia e vão falar com ele. Ele pergunta se elas podem parar para conversar com ele, e é claro, elas falam que sim. Ele pergunta por que elas foram tão rudes com ele. Elas pedem desculpas e começam a fazer de tudo para ele desculpá-las. Elas perguntam se o carro é dele e falam que ele deve ter muito dinheiro para ter um carro assim. Ele confirma que sim e fala que tem uma grande empresa. Ele fala que é novo na cidade e está tentando fazer novas amizades porque não conhece ninguém e resolveu falar com elas. E na sequência ele pergunta o nome delas e se apresenta para elas. E pede para elas anotarem o número delas no telefone dele. E a mágica já está feita e elas fazem do jeito que ele pediu. Ele pergunta aonde elas estavam indo e elas respondem que querem ir para onde ele está indo. Ele chama elas para irem no hotel que ele está e elas aceitam o convite. E logo em seguida eles entram no carro. Lá dentro do carro, como só tem 2 assentos, elas decidem uma em cima do colo da outra e falam que estão doidas para chegar na casa dele. Papo vai, papo vem, depois de alguns minutos de conversa, eles resolvem falar de uns assuntos que nem dá para falar por aqui. Logo em seguida, eles chegam no hotel do Nate e, como de costume, o caçador de interesseira fala para elas ficarem à vontade e se sentarem, e elas elogiam o lugar e sentam-se e ficam à vontade. O vídeo começa com London abordando essa garota para fazer a pegadinha da interesseira. Ele pergunta como ela vai, fala seu nome e tenta se apresentar, mas ela sai andando e não dá nenhuma atenção para ele. London vai atrás dela e continua insistindo para falar com ela. Ele pergunta se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor, mas a mulher diz a ele que não e não dá nenhuma chance. London caminha até o seu Corvette e destrava o alarme da máquina. Na mesma hora, a mulher vem na direção dele falando seu nome, mostrando interesse no YouTube e se apresenta para ele. London pergunta por que ela não queria falar com ele. E ela responde que estava indo para sua casa e estava com pressa e achou que ele era um cara muito rude. O youtuber questiona e diz a ela que ela não queria falar com ele. Ela pede desculpas e fala que pode conversar com ele. Ela pede desculpas e fala que pode compensar isso agora com ele. A garota fala que gostou do carro dele, que eles podem sair juntos para beber alguma coisa. London fala que ela tratou ele muito mal e está pensando se ele vai aceitar sair com ela. A mulher fala que eles podem ter uma ótima tarde juntos. Ele pergunta se ela tem namorado ou se ela está solteira, e ela responde que ela está sozinha no momento. Ela então pergunta se ele vai querer sair com ela ou não. London pergunta se ela conhece algum barzinho aqui perto que eles possam ir para beber. E ela fala que conhece um ótimo aqui perto e que fica no centro da cidade. Mas lá é bem caro e sofisticado. London fala que dinheiro com ele não é problema e que ele não gosta de economizar dinheiro. O youtuber então chama ela para entrar no carro com ele. E ela entra sem pensar 2 vezes, achando que vai se dar bem com London.
Dentro do carro, o London chama ela de interesseira e fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro, porque antes de ver o carro ela não estava nem aí para ele. Depois que viu o seu Corvette, mudou de ideia só por interesse. Ela fala que para ter chance com ela tem que ter dinheiro, senão ela não dá bola mesmo, mas que ela não é uma interesseira. London fala que é sim e que ele não quer mais perder seu tempo com ela e pede para ela descer do seu carro. Ela pergunta se ele não queria sair com ela. Ele fala que não quer mais e pede para ela descer do carro novamente. Ela diz que tudo bem e desce do carro e fala que o carro dele deve ser alugado. Mas no fim acabou se dando mal. Nesse vídeo, o Nate aborda essa garota e elogia ela, dizendo que ela tá muito linda, e pergunta qual o nome dela e se apresenta para ela. Ela fala que se chama Natália e agradece o elogio. Nate pergunta se ela tá indo para a academia, e ela responde que sim, que está indo malhar agora. Ele pergunta se ela tem namorado. A garota responde para ele que não, que ela está solteira e independente. Ele então pergunta se pode pegar o número dela, mas ela rejeita e fala que não e tem que ir embora. Em seguida, Nate caminha até sua Lamborghini Urus e é nessa hora que a mágica acontece. A garota não resiste à Lamborghini de Nate e vem atrás dele perguntando se ele não pode dar uma carona para ela, porque a academia dela fica um pouco longe. Nate fala que está indo para a direção que ela está indo e pode dar uma carona para ela. Além disso, ele fala que só queria conversar com ela apenas 5 minutos. Ela fala que pode conversar com ele agora. Nate então pergunta se pode pegar o número dela, e depois dela falar que sim, ele acaba pegando o número dela. Na sequência, Nate pergunta se ela não tem mesmo um namorado. A mulher fala que não gosta de ficar presa em relacionamento. O youtuber fala que é difícil de acreditar porque ela é muito linda. A garota fala que sim, que ela tá sozinha. Ele pergunta de onde ela é e a mulher responde que ela é de Miami. Nate fala que é novo na cidade e que está tentando conhecer pessoas novas e quem sabe arrumar uma namorada. A garota responde que ele é muito bonito e ele vai arrumar uma namorada bem fácil. Nate fala que vai dar uma carona para ela e chama ela para entrar com ele no carro. Dentro do carro, o Nate pergunta por que ela não queria conversar com ele antes de ver o seu carro. E ela responde que se ele tivesse um Corolla, que ela não ia mesmo conversar com ele. Nate então pergunta se foi por causa do carro que ela veio falar com ele. Ela fala que gostou mesmo do carro, mas que ele tem esse carro é para chamar a atenção. O youtuber fala que não, que ele gosta de carros esportivos. O youtuber então fala que ela tá dando vibrações para ele de ser uma garimpeira de ouro, porque ela só veio falar com ele depois que viu ele indo na direção do seu carro. Ela fala que sim, que o carro dele chama a atenção, mas ela fala que só fica com o cara que tem dinheiro, porque ela quer o melhor para ela. Nate fala que não quer mais nada com uma interesseira e pede para ela descer do carro. Ela desce do carro achando ruim com o youtuber, mas no fim acaba sendo rejeitada pelo Nate. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com Kilo abordando essa garota em frente à sua Lamborghini Urus para aplicar o teste da interesseira. Ele fala que ela parece estar muito bem e pergunta aonde ela vai, e ela responde que está indo embora para casa. Então Kilo pergunta se ela não está precisando de um homem em sua casa. A garota fala para ele que pergunta mais idiota é essa, e ele pergunta se ela não precisa de um namorado, e ela responde que não e fala que já tem namorado. Então, o YouTube elogia as tatuagens da garota e pergunta se não existe nenhum jeito dele levar ela para sua casa. E a garota fala que não o conhece e manda ele sair fora. Sendo assim, o YouTuber fala que é uma pena e abre a porta da sua Lamborghini Urus.
E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher que estava o rejeitando e dizia ter namorado, agora demonstra interesse pelo cara. O YouTube confirma que o carro é dele e pergunta se ela gosta. A garota fala que sempre sonhou em andar em uma Lamborghini Urus e pergunta como ele conseguiu comprar um carro como esse. O YouTube fala que ele é um grande empresário e tem uma empresa de publicidade e fala que esse não é o seu único carro, porque ele tem também uma McLaren, uma Ferrari e uma Lamborghini, e deixa a garota ainda mais impressionada. Kilo então fala que ele quer que ela vá com ele para sua casa e diz a ela que ela pode ser a sua namorada. Ele fala que ele tem vários cartões de crédito com limite alto de 20, 50 mil dólares e vai deixar com ela para comprar o que quiser. A garota fala que está parecendo uma boa ideia. Em seguida, ele fala que vai tirar algumas fotos dela em frente ao carro para ela guardar de recordação. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro e como a mágica já está feita, a mulher não resiste e entra no carro do YouTuber, mesmo tendo um namorado. E coitado do namorado dessas interesseiras. Dentro do carro, depois de alguns minutos de conversa, o YouTube pede para ela passar o seu telefone e suas redes sociais. A garota repassa para ele o contato sem pensar duas vezes e demonstra muito interesse em falar com ele. Na sequência, o YouTube fala que ele tem uma cobertura aqui no centro da cidade com uma bela vista e lá tem muita bebida e que eles podem relaxar e ficar à vontade. A garota fala que parece ser ótimo. Porém, Kilo questiona ela sobre o seu namorado. A garota fala que já traiu ele várias vezes e que isso não seria um problema. Então, nessa hora, o YouTube fala que tem que dizer a verdade, que ele não quer mais sair com ela, porque ela não é o que ele imaginou que ela fosse, e que ela demonstrou ser uma interesseira e, além disso, não é fiel. E que ele está procurando uma mulher para levar a sério e fala que não quer nada com a interesseira e manda ela descer do carro. E inscreva-se no canal, ative o sininho e vamos pro próximo vídeo. O vídeo começa com David abordando essa garota em um posto de gasolina assim que ela tentava entrar numa loja. Ele pergunta a ela se ela não teria 10 dólares para lhe emprestar, para ele abastecer o seu carro, porque ele esqueceu sua carteira em casa. Ele fala que pode pegar o número dela e depois ele faz o Pix para ela. Porém, a garota fala que não tem dinheiro e que não passa telefone para estranhos. Então, ele tenta se apresentar, mas a garota nem pega na mão dele. Então, ele tenta dar em cima da garota, mas ela não demonstra nenhum interesse em falar com ele. Ela até chega a dizer que ele está parecendo um caipira do jeito que ele está vestido. O YouTube pergunta para ela se as roupas dele não estão combinando, e ela fala que não, que ele está igual um caipira. David então pergunta por que ela está sendo tão rude, e ela fala que não quer falar com ele e já está perdendo seu tempo. Em seguida, ele pergunta de onde ela é, e ela fala que não é da conta dele e dá uma tirada nele. Então, ele fala que só quer fazer amizade e conhecê-la melhor e convida ela para eles pegarem um cineminha hoje mais tarde. Mas a garota diz a ele que é para ele se enxergar que uma garota linda igual ela não vai dar mole para um caipira igual a ele. Então ele fala que não precisa pegar tão pesado com ele e vai em direção ao seu carro de luxo. E é nessa hora que a mágica acontece.
A garota não resiste à nave do YouTube e volta perguntando se o carro é dele. Então, o YouTube confirma que sim e fala o que aconteceu, se há segundos atrás ela estava chamando ele de caipira e agora quer conversar com ele. Ela fala que gostou muito do carro e que é sua cor preferida e pede desculpas por ter chamado ele de caipira. O YouTuber fala que tudo bem e pergunta se ela já andou em um carro esportivo antes. Ela fala que não, mas sempre tem a primeira vez. Em seguida, ele começa a tirar algumas fotos para ela, que pediu para ele tirar fotos com o carro. Em seguida, ele convida ela para dar uma volta em seu carro e tomar alguns drinks. E é claro, a garota não resiste e aceita o convite de David. E quando ele está indo entrar no carro, ele fala que deveria colocar ela para correr por ser uma interesseira, mas que ele tem que admitir que ela é muito linda e também tem um carro de polícia ali perto e pode dar BO. Então, dessa vez, o YouTube não resistiu à beleza da interesseira e vai sair com ela e vamos pro próximo vídeo. O vídeo começa com o YouTuber Trencho abordando essa garota que havia acabado de sair de uma loja. Ele inicia um papo descontraído com a garota. Ele então pergunta qual o nome dela e fala que achou ela muito linda. Ela fala que se chama Jéssica e agradece o elogio. O YouTube tenta ganhar a atenção dela pedindo para ela esperar porque ele só quer falar com ela apenas alguns minutos. Em seguida, ele pega na mão dela e se apresenta para ela, dizendo que se chama Trencho. Ele então começa a dar investidas na garota e pergunta se ela tem namorado ou se está solteira. A mulher fala que tem namorado e que ele é muito ciumento. Trencho então fala que ele pode tratar ela melhor do que o seu namorado e oferecer coisas para ela que ele não pode. A garota fala que não está interessada e que precisa ir embora. Em seguida, depois de levar um fora da mulher, o YouTube parte para o plano B e vai em direção à sua McLaren. E nem precisa dizer que nessa hora a mágica acontece. E a mulher que estava indo embora volta num piscar de olhos e vem conversando com o rapaz, demonstrando interesse nele. O YouTube pergunta por que ela voltou e o que ela quer com ele. Ela pergunta por que ele não está indo para casa dela com ela. Ele responde que ela não queria nada com ele e não deu nenhuma chance para ele. Ela responde que mudou de ideia e eles podem ir para casa dela agora. O YouTuber questiona sobre o seu namorado se ele não iria achar ruim com ela. A garota responde que não tem namorado e que ela está solteira. Em seguida, ele pergunta se ela já andou em uma McLaren alguma vez. A morena responde que nunca, que sempre quis andar em um carro esportivo e fala que adoraria sair com ele. O YouTube então chama ela para entrar no carro com ele para mostrar o carro como é por dentro. Sem pensar duas vezes, ela entra com ele no carro achando que vai se dar bem com o YouTuber. Dentro do carro, Trencho chama ela de interesseira e fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e fala que ela não queria nada com ele antes de ver o carro e agora está sendo infiel ao seu namorado. Ele fala que não sai com interesseira e pede para ela descer do carro. Ela fala que eles podem sair escondido e fala para ela deixar isso de lado. O YouTuber fala que não e pede para ela descer do carro. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo YouTuber. O vídeo começa com Joel abordando essas duas garotas. Ele pergunta se pode se sentar com elas.
As garotas respondem que é melhor não, porque querem ficar sozinhas. Joel pergunta qual o nome dela. Depois dela falar o seu nome, Joel pega na mão dela e se apresenta para ela. Ele então começa a conversar com essa garota e pergunta se ela tem namorado. Ela responde que sim, que ela é noiva. O youtuber pergunta quanto tempo ela está noiva e ela responde que já vai fazer 3 anos. Joel pergunta qual o nome do noivo dela, porém ela demora para responder. Aí Joel fica desconfiado e fala que ela deve estar mentindo. Ela fala para ele que não deve satisfação de nada para ele. Joel fala para ela ficar calma, que ele só está tentando fazer amizades. Ele então pergunta se pode pegar o Instagram dela, mas ela responde que não, sem chance alguma. Joel então aceita o não da garota e vai em direção à sua McLaren. E quando a mulher vê o carro de Joel, ela se levanta na mesma hora de onde estava sentada e vai atrás dele demonstrando interesse por Joel. Ela vem com aquela perguntinha de sempre, perguntando se o carro é dele e pergunta o que ele faz da vida. Joel fala para ela que trabalha com criptomoeda e mercado financeiro e que ganha muito dinheiro com isso. Ele pergunta para ela com que ela trabalha e ela fala que ela é professora e dá aula em escolas. Dessa vez, ela fala que vai passar o número dela para ele. Joel fala que só estava tentando pegar o número dela. Ele pergunta se ela tem mesmo namorado. E ela responde que sim, mas que está quase terminando com ele. Joel fala que mudou para a cidade há pouco tempo e que ele tem outros carros que estão sendo transportados. Ele fala que tem 8 carros no total e que ele tem uma Lamborghini, uma Ferrari e outros carros que completam sua coleção. Na sequência, ele chama ela para se sentar no carro, para ela saber qual é a sensação de estar em uma McLaren. Ela não perde tempo e senta no carro de Joel. Nessa hora, Joel pergunta a ela por que ela não queria falar com ele. E ela responde que achou que ele era um humano qualquer. Joel então fala que parece que ela passa o seu número só por causa do carro dele. Joel fala que só tem um problema, que ele não sai com garimpeira de ouro e que ela demonstrou ser uma interesseira. Ele então entra no carro e fala que não quer mais nada com ela. Acaba acelerando a McLaren e ela acaba se dando mal. O vídeo começa com o Naye abordando essa garota em frente à Lamborghini para fazer a pegadinha da interesseira. Ele pergunta como ela está e pergunta o seu nome. Ela fala seu nome e Naye fala que ela é muito linda e pede o número dela. Porém, ela sai andando sem dar nenhuma chance para o youtuber. Ele insiste em falar com ela e pede para ela esperar, mas ela responde que está ocupada agora e não pode falar com ele. O youtuber então a deseja um bom dia e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. Porém, quando ela vê a Lamborghini do Naye, ela não resiste e volta correndo para falar com ele. E faz aquela perguntinha de sempre se esse carro é seu. O youtuber fala que sim e que é um de seus vários carros. Naye então pergunta por que ela quer saber se o carro é dele. Ela responde que tem alguns minutos para falar com ele. O youtuber fala que ela disse que tinha que estar em algum lugar e não tinha tempo para ele. Ela fala que agora ela tem sim, que ela gostou muito do carro. Naye então fala que ele está tentando conhecê-la e só queria ser legal com ela, e perguntou como ela estava e queria apenas sua atenção, mas ela foi muito rude com ele. Em seguida, Naye pergunta de onde ela é, e ela responde que ela é de Colorado. O youtuber pergunta a ela aonde ela estava indo, e a garota diz que estava indo ao shopping. Além disso, ela fala que ele poderia comprar algum presente para ela,
Então Naya concorda com ela e chama ela para entrar no carro. Dentro do carro, papo vai, papo vem e o YouTube elogia as tatuagens dela. Ele fala pra ela que tem uma cobertura aqui no centro da cidade e que lá tem piscina, bebida e eles poderiam ficar lá bem à vontade. E chama ela para vir conhecer sua cobertura. Ela topa e aceita o convite de Naya. Em seguida, ele fala que precisa conversar com ela lá fora do carro e pede para ela descer junto com ele. Eles então descem da Lamborghini e lá fora Naya dá uma despistada, inventa uma desculpa e depois pede para ela entrar no carro novamente. Porém, quando a mulher vai tentar entrar no carro, ele fala que o carro não quer abrir a porta porque ela é uma escavadora de ouro. Ele fala para ela se afastar do carro porque ele não sai com interesseira e sai acelerando a sua Lamborghini. O vídeo começa com o YouTuber London caminhando na calçada e resolve fazer sua abordagem com essa morena. Ele inicia uma conversa perguntando qual o seu nome, mas a mulher fala que não está interessada em conversar com ele e que ela não fala seu nome para estranhos. London insiste em ter uma conversa com ela, mas ela fala: olha só para você a forma que você está vestido, e fala para ele se enxergar, porque ela não dá a bola para qualquer tipinho que chega assim dando em cima dela. Ele pergunta se ela pode passar o seu contato para eles se conhecerem melhor. Diante disso, a garota fala que tem namorado e que está quase casando com ele e que ele é muito ciumento. E fala para ele que ele é feio e não tem chance com ela e fala para ele se tocar e ir embora. Então, o YouTuber fala que ela não precisava pegar tão pesado com ele. E além disso, ele fala que só queria fazer amizade porque ele é novo na cidade. Porém, ela fala que não quer nada com ele e muito menos sua amizade. E fala que não vai mais perder seu tempo com ele. London então entende o recado, pede desculpas e vai em direção ao seu Corvette C8. E é nessa hora que a mágica acontece. Meus amigos, o Corvette faz a mágica acontecer. E a principal mágica é fazer os namorados desaparecer. Então, ela acaba insistindo em sair com ele e London fala que tudo bem e dá a volta e fala que vai abrir a porta para ela entrar. E dentro do Corvette, London fala que está procurando uma namorada e diz a ela que gostou dela, porém não pode sair com ela porque ela tem namorado. A garota fala que não tem um namorado e é só uma pessoa que ela estava conhecendo. Ela fala que se ele quiser, ela pode ser sua namorada. London fala que quer conhecê-la melhor para saber se ela seria uma boa namorada para ele. Ele pergunta o que ela quer fazer agora e ela fala que está precisando fazer compras e que ele poderia levá-la no shopping para ela fazer compras de roupas. Porém, London abre o jogo e fala que não gostou nem um pouco de ser chamado de feio e do jeito que ela tratou ele. O YouTuber fala que ela não queria nada com ele e nem passar o seu contato, mas foi só ela ver o carro que ela mudou de ideia e queria ficar com ele. Ela pergunta se ele trouxe ela dentro do carro para isso. Então, London fala que ela é uma gold digger e que ele não quer nada com ela e que só queria ver aonde ela iria chegar. E fala que é para ela descer do carro e a deseja um bom dia. Então ela desce do carro, bate a porta com força e vai embora. Nesse vídeo, temos Joel indo falar com essa garota. Ele pergunta o que ela está fazendo ali sozinha. Depois dela falar que está esperando um Uber, Joel fala seu nome e se apresenta para ela. Ao tentar cumprimentá-la com a mão, ela não demonstra nenhum interesse e não faz questão nenhuma de tocar na mão dele.
Ele fala que vai fazer companhia para ela e pergunta se ela tem namorado. Ela responde que sim e que tem um ficante. Joel fala que está tentando conhecê-la e também quer fazer amizade. Ela fala que não tem tempo e que está ocupada. Ele fala que tem uma cobertura ali perto e chama ela para ir até lá, para eles se conhecerem melhor. Mas como já é esperado, ela rejeita o convite. Então Joel fala que tudo bem e se despede dizendo que vai chamar seu motorista. Em seguida, chega sua assistente com sua Lamborghini e é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, a mulher muda de ideia e vai falar com Joel. Ela pergunta se o carro é dele e fala que mudou de ideia e quer ir com ele até sua cobertura. Joel confirma que o carro é dele e pergunta para ela, mas você não estava esperando um Uber? Ela fala que cancelou o Uber e pede desculpas por ter sido um pouco grossa com ele. Joel fala que há poucos minutos atrás ela nem queria falar com ele e pergunta por que ela mudou de ideia. Ela fala que não estava interessada, mas agora mudou de ideia e quer ir com ele. Joel pergunta se ela quer mesmo ir no apartamento dele e ela responde que sim. Então Joel fala, vamos lá, mas na hora que ela vai querer entrar no carro, Joel fala com ela para ela esperar e fala que tem que falar a verdade, que quando tentou falar com ela e pediu o número dela, ela falou que não e parecia muito irritada e que não pode levar ela para casa dele. Ele fala que não mexe com garimpeira de ouro e que não sai com interesseira. Ela ainda insiste em sair com ele, mas ele fala que não vai mudar de ideia e ela acaba se dando muito mal. Nesse vídeo, o YouTube Nate vai fazer o teste da interesseira com uma Lamborghini e vai testar se essa mulher é interesseira. Será que ele vai levar para casa ou vai mandar sair do carro? Vamos ver o que isso vai dar. O vídeo começa com o Nate abordando essa garota. Ele pergunta o nome dela e se apresenta. Em seguida, ele fala que vai conversar rápido com ela e fala que vai demorar só 2 minutos e tenta pegar o telefone dela, mas ela fala que tem marido e que não acha uma boa ideia. Ele fala que tem muito dinheiro e mostra as notas no elástico e que pode levar ela para fazer compras. Ele pergunta quanto tempo ela está casada e como vai o casamento dela. E ela fala que há 4 anos, mas o marido dela não está apoiando ela. Em seguida, ele mostra a Lamborghini e convida ela para entrar no carro. E é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela aceita o convite e entra na Lamborghini. E nessa hora, nem parece mais que é casada. Ele entra no carro dizendo que está muito quente e pergunta a ela onde ela mora. Ela responde dizendo que mora ali perto. E em seguida, ele passa o telefone e pede para ela anotar o número dela. Ele fala que tem um apartamento aqui perto com uma vista linda e convida ela para ir até lá. E depois que a mágica já está feita, ela aceita o convite. Ele pergunta por que no começo ela não quis falar com ele. Ela responde que não sabe por quê, mas depois acaba dizendo que achou que ele não tinha dinheiro. Na sequência, ele fala que tem que falar a verdade para ela, porque já não está mais interessado em sair com ela igual estava no começo. Ela pergunta o que ele quer dizer. Ele responde que pensou que ela era uma garota legal, mas agora viu que ela é uma mulher interesseira que só pensa em bens materiais. E fala que ela está disposta a perder um casamento de 4 anos só por causa de dinheiro e manda ela sair do carro. Nesse vídeo, o YouTube Nate vai fazer o teste da interesseira com essas duas garotas com uma McLaren e vai levar as interesseiras para casa. Bora ver o que isso vai dar.
O vídeo começa com o Nate abordando as duas garotas. Ele pergunta como elas estão e se elas estão bem. A mulher já dá uma tirada nele, dizendo que estava bem até falar com ele. Em seguida, Nate tenta saber o nome delas. Elas até pegam na mão dele, porém elas falam que não é da conta dele. Em seguida, ele insiste em ter uma conversa com elas. Ele tenta pegar o telefone delas, porém a mulher de roupa preta fala para ele que ele não tem dinheiro por causa das roupas dele e não está interessada e que ele está estragando o dia delas. E de forma bem rude fala para ele não incomodar mais. Então Nate fala que elas estão sendo rude com ele e vai em direção à McLaren, e é aí que a mágica acontece. Num passe de mágica, elas mudam de ideia sobre o Nate e agora estão interessadas em falar com ele. Elas perguntam se o carro é dele e se pode dirigir o carro. Nate fala que há minutos atrás elas nem queriam falar com ele e agora querem dirigir o carro dele. A mulher de roupa branca elogia o Nate e fala que ele é muito top. Nate fala pra ela que há minutos atrás não era bem isso e até arruinar o dia delas ele estava arruinando. Elas falam pra ele que ele vai fazer o dia delas feliz, porque elas gostaram muito do carro e querem sair com ele. Papo vai, papo vem. Depois de alguns minutos de conversa, Nate chama elas para irem no hotel onde ele está hospedado. E depois que a mágica já está feita, elas aceitam o convite e entram na McLaren. Como a McLaren só tem 2 assentos, elas sentam uma no colo da outra. E logo em seguida, Nate pergunta se elas são namoradas. A mulher de roupa preta fala que a amiga dela gosta tanto de mulher quanto de homem. E Nate então fala que eles vão fazer um trio perfeito. Em seguida, Nate fala que não tem camisinhas e pergunta se tem algum problema. A mulher de roupa preta fala que tudo bem, que na bolsa dela ela tem. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua Ferrari branca. Ele aborda a loira e pergunta como ela está e qual o seu nome. E ela fala que se chama Bianca. Nate então fala que é um prazer conhecê-la e que ele se chama Nate. E pergunta para onde ela vai. Ela responde que está indo encontrar com alguns amigos. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde que não, porque ele não faz o tipo dela e fala que o tipo dela é um cara rico. Então, Nate se despede e vai em direção à sua Ferrari. E na hora que a garota vê a máquina do youtuber, a mágica acontece e ela volta imediatamente para falar com ele e vem dizendo que o carro dele é muito bom. Ela então pergunta se o carro é dele. O youtuber responde que sim e pergunta se ela gosta e fala que está combinando com a roupa dela. A garota fala que a Ferrari dele é muito linda. Então ela pergunta se ele não pode levar ela para dar uma volta para eles se conhecerem melhor. O youtuber fala que pode sim, mas pergunta se ela não vai mais encontrar seus amigos. Ela responde que não, que agora ela quer sair com ele. Dessa vez, Nate pergunta se pode pegar o número dela e ela fala que sim. Ele passa o telefone para ela anotar o seu número. Nate então pergunta se ela tem mesmo um namorado e ela responde que não. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro com ele para eles conversarem lá dentro mais à vontade. Ela entra no carro achando que vai se dar bem com o Nate e vamos ver o que isso vai dar. E dentro do carro, resumindo, o YouTube pergunta por que ela estava sendo tão distante com ele na hora que ele foi falar com ela. Ela responde que ela ficou nervosa e sempre os caras mexem com ela. Então, depois que ela viu o seu carro, ela ficou impressionada e viu que ele é um homem de verdade.
Nate então pergunta se ela não ficou nervosa quando viu seu carro. Ela fala que não, que ela gostou muito do carro dele. Nessa hora, o youtuber fala que pensou melhor e acha melhor ele não sair com ela. A garota pergunta por quê. Ele responde que ela está demonstrando ser uma garimpeira de ouro e que ela não queria nada com ele e agora só quer sair com ele por causa do carro. Ela tenta negar e fala que não é garimpeira, mas o Nate fala que é sim e manda ela descer do carro. Ela desce do carro, fala que ele é um idiota e que o carro dele é alugado, mas no fim acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Charlie abordando essa bela jovem para tentar fazer o teste da interesseira. Ele inicia uma conversa perguntando onde fica um bom restaurante na cidade. Ele fala que é novo no lugar e está tentando almoçar em um bom restaurante. A garota fala que pode tentar ajudá-lo. Então ele fala que está de férias e está na cidade para tentar relaxar um pouco. Em seguida, ele pergunta o que ela faz. Ela fala que trabalha com imobiliária. Então ele fala que trabalha com criptomoeda e faz NFTs. Ela fala que não sabe o que é um NFT. Então ele explica que são cards digitais que podem ser vendidos online e que valem muito dinheiro. Na sequência, ele pergunta se ela está solteira e ela responde que sim. Então ele pergunta se ela pode passar o seu número para ele. Ela fala que sim e passa o contato para o youtuber. Então ele convida ela para vir almoçar com ele e ela topa e aceita o convite. Então eles vão caminhando até o carro dele que está ali na frente e ele fala que esse é o meu carro. A garota fica muito impressionada com a BMW i8. Ele fala que esse negócio de NFT dá muito dinheiro e ele está ficando bem rico. Ele também fala que tem uma Lamborghini, uma McLaren e deixa a garota ainda mais impressionada. Então ele pergunta se ela gosta da cor da BMW. Ela fala que ela é bem feminina e gosta da cor rosa, mas que a cor do carro também é muito bonita. Então ele fala que vai levá-la para almoçar com ele e que ela vai gostar ainda mais do carro. Mas ele chama ela e fala que precisa dizer uma coisa para ela. Ele fala que tem que dizer a verdade. Então ele explica que ele é um youtuber famoso e que está gravando um vídeo para pegar a garimpeira de ouro. Porém, ela passou no teste e foi muito gentil e genuína com ele, e que ela não foi interesseira. Então ele mostra para ela a câmera e fala que tudo está sendo filmado para o seu canal no YouTube. Em seguida, ele chama ela ali atrás e fala para ela dizer o seu Instagram para os seguidores dele seguirem ela lá na rede social. Então ele termina o vídeo dizendo que ela foi sensacional e fala que vai levá-la para almoçar com ele agora e dar uma volta em seu carro. E chama ela para entrar na máquina. E não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e vamos pro próximo vídeo. O vídeo começa com o YouTube TK em um papo bem descontraído com essa morena. Ele pergunta se pode dar uma carona para ela e ela responde que não o conhece e não sabe se estaria segura com ele e que ela mora logo ali na frente e sendo assim ela não precisa de carona. TK pede desculpas e fala que começou mal e pede desculpas para ela.
Ele fala que seu nome é TK, se apresenta para ela e pergunta qual o nome dela. Ela diz a ele que se chama Melry. Então, o youtuber fala que está tentando conhecê-la melhor e que ele gostou dela e que ela chamou sua atenção. E fala que ela tem razão de não aceitar carona de estranhos. Então ele pergunta se ao menos ele pode pegar o seu número de telefone, pois ele pode se conhecer melhor e ela vai ver que ele é um cara muito legal. Ela diz a ele que talvez ela passe seu número para ele, dependendo da conversa que eles tiverem, se for agradável para ela. Então TK pergunta para ela qual a programação dela de hoje e pergunta se ela tem algum compromisso. Ela o responde que não tem nenhuma programação para hoje e que se ele quiser eles podem sair para fazer alguma coisa. TK então fala que está ótimo para ele e que ele estava trabalhando e por isso está com essas roupas, mas que ele vai passar em sua casa para se arrumar adequadamente. Ela pergunta em qual lugar que ele vai levá-la e TK fala que ela pode escolher o melhor restaurante que ele vai pagar para ela. Ela fala que quer comer frutos do mar e uma comida diferente. Então TK toca na mão dela e fala que vai fazer o dia dela ser tão especial quanto ela. Então ele fala para ela vir com ele até o seu carro para eles irem até a sua casa para ele trocar de roupa. Então, quando ela acha que o carro dele é aquele carro simples e barato ali da frente, ele fala para ela que o carro dele é esse Corvette. E a garota fica muito impressionada com a nave do TK. E a seguir, ele fala para ela entrar no carro para ver como é bom o carro dele. Dentro do Corvette, a garota pergunta como que ele consegue ter um carro assim, trabalhando como operário de uma obra. Então TK explica para ela que ele é o engenheiro-chefe da obra e que está vestido assim porque faltou funcionário na sua equipe. E fala com ela que ele não liga muito para roupas e para ele tanto faz como ele está vestido ou se está como um simples operário. A seguir, ele pergunta por que ela foi gentil com ele e lhe deu muita atenção, mesmo quando ela não sabia que ele tinha um carro de luxo igual o Corvette. Ela fala que achou ele divertido e que gostou de conversar com ele. Então TK explica que ele está fazendo um teste para o seu canal no YouTube para saber se ela era interesseira. Então ele fala que está gravando e mostra a câmera para ela e fala que tem um cameraman ali filmando. Então ele fala que ela foi muito gente boa com ele, diferente das outras mulheres que são muito interesseiras. Ele chama ela para descer do carro para dar um oi para a câmera. Então TK encerra seu vídeo falando que ela não foi uma gold digger e que é uma mulher genuína e fala que o Instagram dela está na descrição do vídeo do canal do TK. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like. E vamos pro próximo vídeo. O vídeo começa com Charlie abordando essa jovem para fazer o teste da interesseira. Ele pergunta se ela não gostaria de beber um drink com ele. Porém, a garota diz a ele que não fala inglês, que ela só fala espanhol. Mas o YouTube é esperto e diz a ela que ele fala um pouco de espanhol e pergunta o nome dela. E depois dela falar o seu nome, ela fala que precisa ir embora porque ela está atrasada. O youtuber pede o telefone dela, mas ela diz que não. Então ele fala que vai deixá-la ir embora e abre a porta do Corvette. E é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela pergunta se o carro é dele e fala que é muito bom e demonstra interesse. Então ele confirma que o carro é dele e ela pergunta o que ele faz para ter tanto dinheiro. Ele diz a ela que trabalha com NFTs e ganha muito dinheiro com suas artes e deixa a garota muito impressionada.
Então, ela fala que eles podem sair para tomar uma bebida juntos e agora é ela que demonstra interesse em sair com o cara. Depois do YouTube concordar com ela, ele chama a garota para ver como é o interior do seu carro. E é claro, ela não perde tempo e entra no carro mostrando muito interesse. Na sequência, ele pergunta para ela, de uma nota de 1 a 10, qual nota ela dá para ele. E é claro, ela fala que 10. Em seguida, ele fala que tem outra pergunta e diz a ela porque ela não queria falar com ele e depois que viu seu carro mudou de ideia e veio até ele. Ela fala que gostou do carro. O youtuber fala que é porque ela é uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais nada com ela, porque ele não sai com garimpeira. Ela tenta se explicar, mas o YouTube não aceita sua justificativa e ela vai embora e acaba se dando mal. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa garota e fala que ela parece estar muito bem e fala que gostou das tatuagens dela. Em seguida, ele pergunta o nome dela, porém ela pergunta por que ele quer saber o nome dela. Nate responde que ele quer conhecê-la e pergunta se ela não vai dizer o seu nome, e ela responde que não. Ele então pergunta se ela tem namorado e a garota responde que sim. Ele então pega na mão dela e se despede e vai na direção da sua McLaren. Mas não demora muito para a garota voltar depois de ver a McLaren do Nate. Ela então chama ele e fala que o carro dele é muito lindo e em seguida fala seu nome e ela demonstra muito interesse pelo Nate. Ela pergunta o que ele queria com ela e ele responde que estava apenas procurando um bom lugar para ir e que achou ela muito linda e gostaria de conhecê-la. Ela então fala que eles podem conversar agora. Ele então pergunta se ela é da cidade. E ela fala que não, que ela é de Baltimore. Nate então pergunta quanto tempo ela está em Miami. E ela responde que já faz 1 ano e que está gostando muito da cidade. Em seguida, ele pergunta se agora pode pegar o número dela, e inexplicavelmente a garota responde que sim. Nate então pergunta se o namorado dela não vai achar ruim, e ela fala que não, que ele não vai ficar sabendo e que eles só estão se conhecendo. Nate então pergunta se ela gostaria de dar um passeio com ele em sua McLaren, e ela aceita o convite e fala que quer ver ele acelerando a McLaren, que ela gosta muito de adrenalina. Dentro do carro, ele pergunta qual os planos dela, e ela fala que não tem nenhum e que está procurando algo para fazer, e ela acaba falando que eles deveriam ir para o shopping para fazer compras. O YouTube pergunta se ela trouxe a carteira dela, e ela responde que não, que é ele que vai pagar as compras dela. Nate então fala que ele não trouxe sua carteira com ele. Ela então fala que ele pode pagar com sua conta digital, mas ele questiona e diz também que não tem nada disso. Em seguida, o Nate fala para ela pedir o namorado dela para levar ela no shopping, e ela responde que ela está com ele agora e que ela queria que ele a levasse. Nate então pergunta por que ela não queria falar com ele no início, e ela responde que é porque ele chegou de maneira estranha para falar com ela, e ele fala que foi educado e só tentou conhecê-la, mas que a verdade é porque ela é uma garimpeira de ouro e que ela só quer fazer compras e está interessada no carro dele. Ele fala pra ela descer do carro porque ele já se arrependeu e não quer mais sair com ela. Ela tenta convencê-la a dar uma chance jogando seu charme, mas Nate fala que não balança com mulher interesseira, que só pensa em bens materiais e manda ela descer do carro. Ela desce do carro, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com Damon abordando essa garota.
Ele pergunta o que ela estava fazendo e ela responde que está indo para casa. Ele então pede para falar com ela, mas ela fala que não está escutando porque ele está falando muito baixo. Ele então pergunta se ela está com medo dele e fala que ele não vai morder ela não. Ele então pergunta se ela vai abastecer o seu carro e fala que pode abastecer o carro para ela. Ele então pergunta se pode pegar o número dela e ela responde que não, porque ela tem namorado. Ele então pergunta se ela não gosta de caras mais velhos e ela responde que não, que ela gosta do namorado dela. Ele então pergunta se ela não pode ter amigos só porque ela está namorando. E a garota responde que ele é muito ciumento. O youtuber fala que entende o ciúme dele porque ela é muito linda e ela agradece o seu elogio. Ele então fala que não vai mais atrapalhar ela e caminha na direção da sua Lamborghini. Mas quando ela vê a Lamborghini vermelha do Damon, aí a conversa é outra e ela não resiste e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. O youtuber confirma que é sim. Ela então fala que essa é a cor preferida dela. O youtuber fala que esse é um dos seus carros de luxo e que ele só queria chamar ela para dar uma volta no seu carro e fazer amizades. A mulher fica muito interessada e fala que o relacionamento dela é aberto e que eles podem sim dar uma volta no carro dele sem problema. Ele então fala que se ele gostar dela, que ele iria querer uma chance com ela. E ela responde que vai pensar no que ele disse com carinho. Em seguida, ele fala que gostaria de pegar o número dela, e dessa vez ela passa o número para ele como se nada tivesse acontecido. O youtuber, que não é bobo, vai logo deixando ela mais interessada e demonstrando que está afim dela. E em seguida, ele chama ela para entrar no carro para eles conversarem lá dentro mais à vontade. Dentro do carro, ele pergunta com o que ela trabalha, e ela então responde que no momento ela não está trabalhando, mas que ela ganha tudo o que ela quer, e que o namorado dá tudo o que ela gosta. O youtuber pergunta se ela fosse namorada dele, se também teria que ser assim. Ela responde que sim, porque ele tem uma condição muito boa e ela não precisaria de trabalhar. Ele então fala que não quer namorar uma garimpeira de ouro e fala para ela descer do carro dele. Ele fala que não quer mais nada com ela e ela vai embora toda sem graça. E acabou sendo rejeitada pelo youtuber.